Como vai, minhas queridas irmãs? Prazer retornar aqui e falar a vocês nesse dia, né? E eu estou gravando antecipado, hoje é dia 8, e eu estava pensando no que eu poderia falar para vocês, né? Como hoje é o Dia das Mulheres, eu acho que é bem propício eu fazer uma homenagem, na realidade, a cada uma de vocês. A gente para pensar nas mulheres que nos acompanham e que nos acompanharam durante a nossa vida, a começar, eu posso dizer, as minhas bisavós, que foram grandes mulheres, depois as minhas avós também, que foram grandes mulheres, a minha mãe, que foi uma mulher excepcional, excepcional, e também a minha esposa, que é uma mulher de caráter, de honra, e que, se não fosse por ela, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Então, felicito a cada uma de vocês nessa data tão expressiva na vida, não só de vocês, mas nas nossas vidas principalmente. Eu agradeço a irmã Leda mais uma vez pelo convite que me fora feito e eu espero deixar aqui um compartilhamento com vocês, um breve pensamento, né? Eu escolhi uma mulher da Bíblia, dentre dezenas de mulheres que tiveram assim um comportamento muito positivo, um comportamento muito forte, um comportamento digno de servidoras do Senhor. Eu escolhi Maria, mãe de Jesus. Pensei em várias outras, mas eu li um texto hoje cedo e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é em Lucas 1, versículo 38, que diz assim: Maria, né, chega e se expressa da seguinte maneira: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vontade de Deus. Maria estava ali naquela situação, um bebê, um pouco sem saber ainda o que fazer, mas o primeiro destaque que eu faço é que Maria, ela foi obediente, ela obedeceu a palavra do Senhor. Quando o anjo chegou para ela e disse que ela seria a mãe do nosso Salvador, ela obedeceu e ela não pensou duas vezes. Maria, ela foi obediente ao Senhor. Maria, ela era uma jovem. Alguns estudiosos dizem que Maria tinha aproximadamente 12 a 13 anos de idade, quando o anjo apareceu para ela. E Maria era temente a Deus, obediente e temente a Deus, né? Ela tinha um apreço muito grande pelo nosso Deus, a ponto de não pensar duas vezes e de fazer a vontade do Pai. Obediente, temente, não titubeou, e Maria era uma mulher amorosa a Deus. Maria tinha um cuidado muito grande com o seu amor para com o coração do Pai. E a gente vem vendo isso ao longo da juventude de Jesus Cristo ou da sua infância, e mais firmemente ainda quando Maria viu o seu filho, o seu Cristo, né, pregado na cruz do Calvário. Maria continuou ali firme e forte ao lado daquele que era seu filho, mas acima de tudo seu Deus. Maria amou a Jesus Cristo naquele momento tão doloroso da sua vida, tão perturbador da sua vida, mas Maria esteve ali ao lado de Jesus. Então era uma mulher excepcional. E quando eu falo de Maria, eu tenho certeza que muitas de vocês têm tudo isso. São mulheres obedientes, são mulheres que temem ao Senhor,
são mulheres que amam aos seus filhos e amam a sua família. Quando eu era pequeno e brincava e gostava muito de fazer as minhas artes, né, a minha mãe sempre foi muito cuidadosa conosco, né, tanto comigo quanto com meu irmão, sempre procurando saber onde nós estávamos, o que nós estávamos fazendo. Era uma mulher que se dedicava profundamente à família, mas uma coisa que ela tinha de muito especial e que deixou isso para mim, deixou para o meu irmão também, inclusive para os amigos que até hoje falam nela como uma mulher que era temente ao Senhor. Era uma mulher que amava a Deus e que amava a sua família. E eu fico observando algumas irmãs da igreja e às vezes algumas me fazem pensar, né? O quanto as nossas mães são maravilhosas, o quanto as nossas mães têm feito por nós, e mesmo depois que elas partem, a gente não consegue esquecer, a gente não consegue apagar. Talvez você esteja pensando agora na sua mãe, no que ela significou para você e no que ela significa para você, né? E às vezes eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu estou agindo de alguma forma e paro de repente e penso, será que ela ia gostar do que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo, né, ela aprovaria? Será que ela ficaria de acordo? E tudo que eu faço, né, a gente coloca Deus em primeiro lugar, mas sempre vem à memória aquela pessoa maravilhosa que nos acompanhou durante a nossa vida toda. O cuidado que ela tinha em preservar a Deus, em preservar o nome de Deus, em preservar a nossa vida, em preservar o nome dela própria para que não fosse manchado, que aquilo servisse de exemplo para os seus filhos e para os seus netos. Então, quando eu penso nela e quando eu estou fazendo alguma coisa que eu fico em dúvida, eu peço orientação a Deus e pergunto a mim mesmo, será que a minha mãe aprovaria? E eu tenho certeza que vocês, né, são assim com seus filhos e com seus netos. Assim como Maria foi com Jesus, né? Assim como Maria foi com Deus, obediente, uma mulher que honrou ao Senhor. Eu sei que vocês fazem isso também. Eu deixo aqui para vocês o seguinte, a necessidade de nós termos exemplos, a necessidade de nós pararmos quando nós estamos em dúvida com alguma coisa e dizer o seguinte, mas eu quero ser igual a fulana, né? Eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual à minha avó, eu quero ser igual à minha bisavó, porque elas foram exemplos vivos e hoje já não estão mais comigo, mas que está vivo dentro de mim, elas vivem dentro de mim, em tudo que eu faço. Então, minhas irmãs, nesse dia tão especial, né, eu peço a vocês que continuem sendo exemplos para a gente. Nós estamos precisando. Nós estamos vivendo numa época decadente, decadente de moral, decadente de respeito, decadente de amor. Não se ama mais. As pessoas não se amam. As pessoas valorizam muitas coisas, mas não valorizam o afeto, não valorizam a lembrança, não valorizam as recordações dos seus antepassados. É necessário parar. Nós, como crentes, precisamos parar. Precisamos parar de fazer tantas coisas que têm desagradado o coração do nosso Deus. Nós olhamos para um lado e vemos pais e filhos brigando, nós olhamos para o outro lado e vemos famílias destroçadas, porque os exemplos não se fazem mais presentes, os bons exemplos
nós temos o quê? Maus exemplos. Graças a Deus nós temos, eu estou falando para mulheres que são bons exemplos. Continuem sendo bons exemplos, para que quando vocês já não estiverem mais conosco, a gente possa parar e se lembrar, olha, fulana de tal era um bom exemplo, foi um bom exemplo, foi uma grande mulher, assim como Maria, assim como Ruth, assim como Ana, assim como tantas outras mulheres da Bíblia. Bons exemplos, sejamos homens corajosos para poder dizer que dependemos de bons exemplos das nossas mulheres. Quando eu falo das nossas mulheres, eu estou falando das nossas avós, das nossas mães, das nossas bisavós, que possamos caminhar com as nossas mentes voltadas sempre para o passado, nos recordando de quão maravilhosas elas foram e de quão maravilhosas vocês são, e peço a Deus que continuem sendo para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus derrame a sua paz e a sua misericórdia sobre a vida de cada uma de vocês, e que vocês continuem firmes e fortes, sendo exemplo para nós, sendo exemplos bons de acordo com a Bíblia. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e fica o meu beijo, o meu abraço, o abraço da Josi, o abraço do Breno, o abraço do Eric, o abraço também do meu cachorrinho Montanha, que está se mexendo aqui nos meus pés, brincando comigo nesse momento, que me traz também muita alegria, e que a gente possa tornar a se ver, né, mais vezes, seja pelo vídeo ou, se Deus quiser, em bem pouco tempo presencialmente. Fica o meu abraço, o meu respeito por cada uma de vocês, a minha gratidão por cada uma de vocês. Que Deus as abençoe, que Deus transborde o seu amor e que o Espírito Santo encha o coração de cada um de vocês com a alegria e com a paz do nosso Deus. Até breve, se Deus assim permitir. Então, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e as alegrias do Espírito Santo esteja sobre cada uma de vocês, mulheres, crentes, fiéis, honradas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um beijo para todas.